primeira besta na vinda de Jesus em glória. Em primeiro lugar, Jesus vencerá o ditador e o anticristo. O apóstolo João viu no Apocalipse a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra o Cristo Todo-Poderoso. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Um pouco antes, falando da mesma besta e seus exércitos, João diz que guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Capítulo 19, versículos 19 a 20 e capítulo 17, versículo 14. Nesse tempo se cumprirá a profecia do Salmo 2, versículos 8 e 9. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. E também a de Isaías 66:15. Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Na parábola dos lavradores maus, Jesus diz aos líderes religiosos de Israel que quem caísse sobre ele, a pedra rejeitada pelos construtores, seria despedaçado, o que de fato ocorreu no início da era cristã. A seguir, o mestre fala da manifestação dele como aquela pedra vista por Nabucodonosor e Daniel, que cai sobre o anticristo e o reduz a pó. Mateus 21:44. Entre muitas outras predições que se cumprirão no retorno de Cristo, temos a de Judas, versículos 14 e 15, que menciona a profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Finalmente, temos a conhecida profecia de Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45, de que nos dias dos dedos da estátua profética, ou seja, ao tempo em que o Império Romano for reduzido a 8 reinos finais sob o domínio da primeira besta, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. O Messias, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas o seu reino durará para sempre. Devo salientar aqui que, conforme Daniel 7:8, o último ditador da história será o líder de um reino que se levantará entre os 10 reinos correspondentes aos 10 chifres do quarto animal e aos 10 dedos dos pés da estátua profética, sendo ele então o 11º. Como diante dele 3 dos 10 chifres são arrancados, é ele chamado de o 8º rei em Apocalipse 17:11. Ao concluir a sua explicação do sonho diante do rei da Babilônia, Daniel disse: esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Versículo 45. Em segundo lugar, o triunvirato satânico será preso. Quando Jesus descer do céu com poder e grande glória, acompanhado de sua noiva e de miríades de seres angelicais, porá um fim definitivo aos tempos dos gentios. Diz a Bíblia que a primeira besta será presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta
e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19:20. João prossegue a narrativa de sua visão e diz que viu descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículos 1-3. A chave do abismo na mão do anjo lembra as palavras de Jesus a João: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. A vitória de Jesus será a nossa vitória. Será o tempo em que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Romanos 16:20. Dessas passagens depreende-se que a primeira besta e o anticristo, ou falso profeta, também não provarão a morte, mas em sentido totalmente oposto àquele em que foram honrados os homens de Deus, Enoque e Elias. No caso das duas bestas, elas serão humilhadas aos olhos do mundo pelo fato de serem imediatamente lançadas vivas no lugar de seu merecido castigo. Esse evento ocorrerá diante dos exércitos do ditador reunidos contra Jerusalém, exércitos que logo depois serão mortos. A carne desses muitos milhares de grandes e pequenos servirá de banquete às aves do céu, no que a Bíblia chama de grande banquete de Deus. A seguir, um poderoso anjo lança Satanás no abismo, onde ficará preso durante 1000 anos. Em terceiro lugar, raiará para o povo israelita o sol da justiça. O retorno de Cristo será o cumprimento de Malaquias 4:1-3, em que o Senhor adverte que certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, em que todos os arrogantes e malfeitores serão como palha, pois aquele dia ateará fogo neles, e não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse tempo, todos reconhecerão o senhorio de Jesus, quer judeus, quer gentios, para que se cumpra o que está escrito em Filipenses 2:11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para os perdidos, evidentemente, esse tempo será de grande sofrimento e desespero. Diz a Bíblia que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse 6, versículos 15-17.